A proteína em pó vendida em farmácias e lojas de suplementos ainda gera muitas dúvidas. É necessária? Prejudica a minha saúde? Contém substâncias perigosas? Quanto eu tenho que tomar? Quando eu tenho que tomar, como é produzido? É um suplemento? É um alimento ou uma substância dopante? Tenho certeza de que você já ouviu algum amigo, familiar ou até mesmo profissional de saúde comentar sobre como a proteína, e especialmente a proteína em pó, prejudica seus rins ou seu fígado. Isso é verdade? Felizmente, esses preconceitos e mitos são cada vez menos ouvidos, e hoje temos evidências suficientes para resolver essas dúvidas que acabei de levantar na introdução. Hoje vou explicar o que acontece no seu organismo quando você consome o suplemento mais consumido do mundo junto com a creatina, o Whey Protein. Você verá que, longe de ser apenas um suplemento para pessoas de academia, a proteína do soro está mais próxima de um alimento do que de um suplemento e tem aplicações mais do que úteis para grupos de população muito variados. Primeiro precisamos saber o que é a proteína do soro, ou Whey Protein, e de onde ela vem. A proteína do soro vem de uma parte do leite chamada soro, que à primeira vista é como um líquido amarelado e hidrossolúvel de aparência pouco apetitosa. A proteína do leite de vaca é composta por cerca de 80% de caseína e 20% de proteína do soro, aproximadamente. Na verdade, a proteína do soro é um subproduto que obtemos na fabricação do queijo e que até algumas décadas atrás era totalmente descartada por desconhecermos seus usos e valor nutricional. Quando adicionamos artificialmente um coagulante como a renina ou quinina ao leite, o coalho, ou a coalhada e o soro se separam. O coalho é rico em caseína, uma proteína muito popular sobre a qual podemos falar outro dia se quiser. Enquanto o soro é rico em diferentes proteínas de alto valor biológico, que são exatamente as que compõem a proteína do soro do leite. Com o coalho se faz o queijo, caseína vem de queijo, e com o soro, a proteína do soro. Em resumo, para fazer queijo, adiciona-se coagulantes ao leite, formando uma parte sólida rica em caseína, o coalho, e uma parte líquida, o soro do leite. Posteriormente, através de processos industriais de filtragem e desidratação, essas proteínas do lactosoro se convertem em pó que você adiciona aos iogurtes, ao próprio leite, aos suplementos enterais que recebe no hospital, à água ou ao seu café. Dos processos de filtragem e hidrólise dependerá a concentração de proteínas e sua denominação, isolado, concentrado ou hidrolisado de proteína de soro. Embora quase toda a proteína de soro existente venha das vacas, qualquer animal produtor de leite pode gerar proteína de soro, desde búfalos, camelos, lhamas e até mesmo seres humanos. Agora bem, a proteína de soro é a melhor proteína que existe? Para conhecer a resposta, é necessário usar ferramentas que avaliem a qualidade proteica. O método atualmente mais utilizado se chama Método Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, que avalia tanto a quantidade de aminoácidos essenciais de uma fonte proteica, aqueles que você não pode sintetizar por si mesmo, como a digestibilidade desses aminoácidos, quão bem você os absorve. A pontuação máxima do Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score é 1, que seria uma fonte proteica perfeita nos termos previamente mencionados. Como mostrado na imagem, o concentrado e o isolado de proteína de soro, que diferem na quantidade de proteína, têm um Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score de 1, o melhor, igual ao leite integral, frango ou ovo. Seguem de perto fontes vegetais como o isolado proteico de soja ou ervilha. Portanto, a proteína do soro é uma proteína de excelente qualidade com uma digestibilidade muito boa, mas não é a melhor nem é insubstituível. Isso eu quero que fique claro para você. Embora, por outro lado, esse argumento de que a proteína em pó é falsa e a do frango é boa, também não é válido. É totalmente falacioso. A proteína do soro não é mais do que a melhor proteína que o leite tem em um formato muito fácil de tomar. É isso, pronto. É insubstituível ou necessária? Não, mas pode ser útil em certas situações. Agora veremos em quais situações a proteína de soro pode te ajudar. Talvez você conheça as duas primeiras, mas fique até o final porque as 5 últimas vão te surpreender. Hipertrofia muscular em um superávit calórico. Este é o uso mais comum da proteína de soro, ajudar o seu músculo a crescer. Para que a célula muscular cresça, tem que ocorrer um processo chamado síntese proteica muscular, que é estimulado pela proteína de soro, especificamente por alguns aminoácidos presentes nela, como a leucina. Em primeiro lugar, uma série de proteínas anabólicas são estimuladas, que juntas chamamos de emetor, embora para que isso ocorra você precise de mais coisas. Você precisa estar em um superávit calórico, ou seja, ter um excedente de energia para usar na construção de músculo e também precisa treinar. Você precisa de um estímulo mecânico metabólico, que é o treinamento de força com pesos, com seu peso corporal, com bandas, como quiser. Sem exercício físico, a proteína de soro consumida não será utilizada para construir músculo, mas sim para gerar glicose ou ser oxidada.
Os aminoácidos não utilizados são oxidados para produzir energia, ainda que em quantidade muito menor comparado às gorduras ou carboidratos. A única forma de ganhar músculo sem malhar muito, qual é? Por meio de fármacos, o que desaconselho completamente. Em suma, se você consome whey protein, pratique musculação. Segundo ponto, evitar a perda de músculo em dietas hipocalóricas. Outra função menos conhecida da proteína é evitar a perda muscular. Se você está com sobrepeso e obesidade e quer perder de 10 a 40 quilos, o melhor a fazer é aumentar a proteína na dieta. Isso é assim porque ajuda a diminuir o apetite, é difícil de ser transformado em gordura e preserva a sua massa magra. Em toda a dieta de perda de peso, você também perderá músculo, aproximadamente 1/4 do peso perdido. E isso é nefasto e enganoso. Enganoso porque você pode estar muito feliz ao perder peso, mas que até 1/3 desse peso seja músculo. E nefasto porque é bem sabido que quanto menos músculo, mais fácil é recuperar o peso perdido. Quanto mais rigorosa a dieta, mais proteína você deve adicionar a ela. Ou seja, quanto maior o déficit calórico, mais importante é a quantidade de proteína. O problema é que quando falamos de quantidades elevadas de proteína, como 2 gramas por quilo por dia, por exemplo, ou mais, é difícil consumi-la apenas com alimentos. E é aqui que a proteína do soro é muito conveniente por sua facilidade de administração. Ou seja, sem ser indispensável, é um suplemento alimentar muito conveniente porque fornece muita proteína em pouco volume e em um formato líquido que é menos saciante por natureza. Por exemplo, tenho certeza de que você pode tomar um copo com 40 gramas de proteína de soro sem problemas, mas para obter a mesma quantidade em peito de frango, você precisará consumir cerca de 200 gramas. Se estiver com fome, será fácil, caso contrário, nem tanto. Terceiro, evitar a sarcopenia na velhice. Se você é como a maioria, identificará a proteína de soro como um suplemento para jovens fortes. Mas e se eu te dissesse que faz ainda mais sentido a suplementação com proteína de soro em pessoas mais velhas do que em jovens? E meus argumentos são estes. Com o envelhecimento, desenvolve-se a chamada resistência anabólica. O que isso significa? Significa que você precisa de estímulos anabólicos cada vez mais elevados para ganhar ou não perder músculo. Quanto mais você envelhece, mais trabalho você tem para não perder músculo. Isso está associado a outro fato. Você vai perdendo o apetite à medida que envelhece e muitas vezes temos menos apetite por alimentos proteicos. Outras vezes isso se soma a múltiplos medicamentos que diminuem o apetite ou a distúrbios de humor, não temos vontade, que também os diminui, ou a outras patologias ou problemas com a dentição que limitam o consumo de sólidos. A conclusão é que muitos idosos não chegam nem perto das recomendações de proteína, o que acelera a perda de massa magra e os leva mais rápido à temida sarcopenia. Lembre-se, o déficit de massa e função muscular está relacionado a mais quedas, hospitalizações, menor força e maior risco de mortalidade. O músculo é saúde, não se esqueça. Quarto, a proteína do soro possui um interessante e pouco conhecido efeito antioxidante. Contém um aminoácido chamado cisteína, que é o precursor da glutationa, um dos maiores antioxidantes endógenos que temos no organismo. Embora você possa encontrar a cisteína em outras fontes de proteína ou suplementando com N-acetilcisteína, na proteína do soro, a cisteína tem uma configuração bioquímica que faz com que a assimilemos melhor. Níveis mais altos de glutationa podem ser muito úteis em pacientes com fígado gordo, reduzindo a quantidade de gordura no fígado e diminuindo as transaminases na análise, embora na realidade sejam úteis em qualquer desequilíbrio entre estresse oxidativo e capacidade antioxidante, como discutimos extensivamente no vídeo sobre antioxidantes. Quinto, melhor controle do apetite ao longo do dia devido à diminuição da grelina. Como comentei em outros vídeos, manter seus níveis de saciedade elevados é fundamental para perder peso ou não ganhá-lo. Os níveis de saciedade são controlados por uma infinidade de hormônios extremamente complexos, mas um dos mais importantes é chamado grelina, que aumenta quando passamos um tempo sem comer. A leptina, no entanto, sinaliza saciedade e é produzida quando acabamos de comer, dizendo ao seu sistema nervoso central que você está cheio e que não coma mais. O que ocorre na obesidade é que há uma resistência à leptina e, portanto, você não recebe esse sinal de saciedade ou o recebe com menor intensidade. Interpretar e saber modificar esses hormônios é a chave para ter sucesso. Como você vê, perder peso é muito mais do que contar calorias que entram e calorias que saem. Sexto, reduz a permeabilidade intestinal por conter glutamina. Em grande quantidade de doenças começam no tubo digestivo. Isso é uma grande verdade e, por outro lado, muitas doenças que começam em outro lugar podem acabar também afetando o sistema digestivo. Muitos autores pensam que tudo começa com uma perda da função de barreira que o seu tubo digestivo exerce, evitando a entrada em nosso sangue de diferentes compostos problemáticos como elementos bacterianos, como o lipopolissacarídeo, que desencadeiam respostas inflamatórias no organismo.
A proteína do soro pode diminuir essa permeabilidade intestinal. Neste estudo foi administrado meio grama por quilo de peso, cerca de 40 gramas para uma pessoa de 80 quilos, diariamente por um mês. Pois bem, diminuiu a permeabilidade intestinal em pacientes com doença de Crohn, um problema que se caracteriza por uma alta permeabilidade intestinal. Esta melhoria na permeabilidade intestinal deve-se parcialmente ao conteúdo de glutamina, um aminoácido que pode ser suplementado à parte e que alimenta as células do tubo digestivo. Sétimo, melhor recuperação muscular pós-treino. Quanto melhor você recuperar seu sistema muscular após o treino, menor será o risco de lesão e maior será o seu desempenho. Após um treino intenso, é óbvio que sua força muscular e desempenho físico diminuem, pois devido à fadiga do sistema nervoso, microlesões musculares, alterações vasculares e outras mudanças locais no músculo, acúmulo de metabólitos e afins. Após a recuperação, o período que durar, você volta a ter níveis de força e desempenho basais ou superiores aos basais. A proteína do soro reduz a perda de força associada ao estímulo do treinamento. Como ela consegue isso? Parece que ela consegue reduzindo a fadiga a nível do sistema nervoso central, que é o que realmente tem o controle da força muscular, aumentando os níveis de glutatião, como dissemos antes, e aumentando a facilidade com a qual o oxigênio é transportado em seus vasos sanguíneos. Ou seja, não só melhorará a recuperação do músculo, mas também é capaz de reduzir os níveis de fadiga a nível central por mecanismos que ainda nem conhecemos totalmente bem. Por isso, a proteína de soro deve ser incluída nas soluções de recuperação após o treino e, evidentemente, após qualquer competição. No meu caso, um suplemento que sempre tenho à mão é o isolado de proteína nativa de soro com sabor neutro, até agora a melhor que pude experimentar. Agora você sabe mais sobre a proteína de soro e seus potenciais usos do que sabia há 15 minutos. Se o vídeo foi útil, compartilhe com amigos e familiares. Um forte abraço, até o próximo vídeo, seguimos empoderando.